E aí pessoal, tudo bem? Como andam os estudos? Tudo certinho? Não deixe de ver as aulas todos os dias, hein? Esse nosso curso tem bastante duração aí, é para você ir acompanhando e não deixar acumular, por isso que ele é nesse formato aí mais tranquilo, em 1h30 mais ou menos de aula por dia, você consegue vencer os seus estudos, tá certo? Bom, a gente vem há algum tempo já falando dos tempos do passado. E lá atrás, bem lá atrás, a gente começou com Simple Past e eu disse, esse cara é importante. E ele iria permear os outros tempos do passado. Pois bem, não foi dito e feito, não é verdade? A gente falou dele, falamos do Past Continuous na sequência que ele participava, falamos do tal do Present Perfect, levamos aí 2 encontros para poder falar do Present Perfect e hoje eu venho falar de um tempo verbal que nasce dele. Mas fique tranquilo, antes de você aí estar arrancando os cabelos, né? Imagina só, levamos 2 encontros só para o Present Perfect, imagine alguém que nasce dele. Nada disso, não vai ter nada daquela complexidade, daquela questão de você ter os conceitos próprios, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na tela, eu quero fazer um raciocínio com você, porque no inglês uma coisa leva a outra, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Puxar uma outra telinha para você perceber o que a gente vem fazendo. Olha só, agora falando em termos de passado, tá? A gente estudou um tal de Simple Present, beleza? Na sequência, vimos a forma do passado dele, que é um tal de Simple Past. Legal? Todos os nomes parecidos, tá vendo? Já depois desse cara, a gente viu a forma contínua dele, que era o Present Continuous. Legal. E na sequência, já vimos um tal de Past Continuous. Então, você está percebendo que existe uma forma do passado para cada tempo verbal que a gente está vendo. Ora, a gente viu um tal de Present Perfect, não foi isso? Adivinha o que a gente vai ver hoje? Um tal de Past Perfect. Agora, olha como uma coisa leva a outra e eu, para variar, já vou me atravessar na minha própria aula aqui, vou acabar dando um pitaco nesse tempo verbal antes da hora. Mas olha como uma coisa leva a outra, como um raciocínio leva a outro, é tudo absolutamente lógico dentro do inglês. Olha só, a gente lembra um pouquinho do Present Perfect, né? A gente viu isso aí faz pouquíssimo tempo, foi no último encontro, né? E a gente lembra que ele tinha a seguinte fórmula, vamos dizer assim, né? Ele era formado pelo auxiliar have ou auxiliar has. E do lado dele tinha um verbo que era o tal do verbo no passado particípio. A gente acaba chamando isso de verbo na terceira forma. O que é um verbo na terceira forma, né? É um verbo no passado particípio que tem aquela ideia de concluído, certo? Agora vamos entender essa fórmula aqui, embora a gente já tenha deduzido ela lá atrás, é sempre bom revisarmos, concorda? Olha só, ela é chamada de present porque ela usa o auxiliar na forma do presente. E ela é chamada de perfect porque ela usa um verbo no passado particípio, certo? Bom, se agora eu vou falar de um tempo verbal chamado past perfect, uma coisa ele já tem em comum com o outro, né? Com o nome lá do present perfect. Ele também é perfect, portanto ele também vai ter aí, ó, um verbo no passado particípio. A única diferença está aqui, ó. Se o present perfect usa o auxiliar no presente, o past perfect vai usar esse auxiliar no passado. E o passado de have, olha que molezinha, o passado de have é had. E o passado de has, que aqui tem 2 auxiliares, né? O passado de have ou has é um só, é had. Mais um outro verbinho aqui, ó, que também está no passado particípio, a gente chama de terceira coluna, justamente por quê? Porque ele também é perfect. Então, na verdade, olha lá, por analogia, por comparação, past, porque tem o auxiliar no passado, perfect, porque usa o verbo principal também no passado particípio, que é aquele cara que dá a ideia de concluído. Lembra disso? Pô, muito legal. Agora você deve estar um pouco preocupado, né? De repente pensando assim, caramba, o Present Perfect tinha casos especiais, o Present Perfect tinha conceitos próprios, não podia ser traduzido ao pé da letra. E agora? Na verdade, tudo que o Present Perfect tinha de conceitos próprios, de ser aquele passado estranho que eu pedi para você aceitar, né, antes de entender, né? Que é o passado que tem relação com o presente, que ele continua no presente ou tem consequência e resultado, enfim, não podia traduzir ao pé da letra. Lembra disso? No Present Perfect eu não traduzia a estrutura ao pé da letra, somente no caso número 5, né, da aula passada, a gente viu nos casos especiais que aí eu era obrigado a traduzir ao pé da letra. Pois bem, tudo que tinha de complexidade nesse sentido
O Past Perfect tende simples, é a mesma ideia do português e sim, pode ser traduzido ao pé da letra. Pode e deve, porque facilita muito a nossa vida. Olha que molezinha que é, até já me arrisco a fazer o seguinte, antes de entrar nos nossos slides, olha só. Então, se ele pode ser traduzido ao pé da letra, ele indica algo que tinha, afinal de contas, had é o passado do verbo ter, acontecido. Por quê? Porque é passado particípio. Então, na verdade, o que acontece? Olha lá, ideia de concluído. Ele indica algo que tinha acontecido ou algo que alguém tinha feito. É isso. Então ele pode ser traduzido ao pé da letra, muito facilzinho, muito tranquilo. A gente vai ver esse cara agora. Ele é tão fácil que a gente vai ver dois dele, tá? E aí o seguinte, não é porque ele pode ser traduzido ao pé da letra e transmite a mesma ideia do português que ele não seja importante. Esse cara, na verdade, ele é importante para colocar os eventos do passado na ordem correta. Veja só, deduzimos a fórmula dele, bem tranquilo, pode ser traduzido ao pé da letra. Agora veja, independente do quanto você viveu, que provavelmente é metade do que eu já vivi ou menos da metade, né? Tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu numa ordem cronológica, certo? Né? Tem uma ordem dos eventos da sua vida. Alguns mais importantes, outros não importa. Né? E como é que você coloca esses eventos em ordem? Como é que você sabe o que aconteceu antes ou depois? Que estrutura eu uso no inglês para dizer isso? Esse é o cara que vai fazer isso. Então, apesar de ser bastante tranquilo, muito simples, ele é muito importante, porque ele ajuda você a entender a ordem dos eventos do seu texto, na sua prova. Então, olha que tranquilo, vamos dar uma olhadinha aqui nele? Olha lá. Bem-vindos, então, à nossa aula de Past Perfect, que agora a gente já sabe mais dele sem sequer ter entrado na aula propriamente dita, né? Vamos lá, então? Olha o conceito dele. Ele indica uma ação que ocorreu antes de outra ação que também estava no passado. Olha lá, isso aqui é muito importante, tá? Ele dá ordem aos eventos ocorridos no passado. Ele sempre indica uma ação que aconteceu antes de outra. Vamos tentar entender isso num primeiro momento? Imagine uma linha do tempo, caminhando para o agora. E a gente está aqui no agora, olha o nosso olhinho aqui, ó. Que lindo, né? A gente está olhando para o passado, tudo bem? Então, uma linha do tempo para o agora, nós estamos aqui no agora. Você tem vários eventos que aconteceram no passado. Vamos imaginar 2 eventos que aconteceram no passado. Você concorda que partindo de um ponto zero aqui, ó, de um ponto zero do tempo, imagina que a tua vida começou aqui, tá? Você concorda que esses 2 eventos, dos vários que aconteceram para você, vamos pegar 2, tá? Eles aconteceram em momentos diferentes no passado? Pois bem, este evento está no passado e esse está mais no passado, né? É isso. Numa ordem cronológica, partindo do momento zero, primeiro aconteceu isso na sua vida, passou algum tempo, depois aconteceu isso. O Past Perfect, ele indica isso aqui, ó. Ele indica uma ação que aconteceu antes de outra ação que estava no passado. Eu tenho esta ação que estava no passado, ele vai indicar essa aqui que aconteceu antes. É isso que eu estou querendo dizer com esse enunciado. Tranquilo demais, né não? Olha só, a gente detesta gráfico, linhas do tempo, mas olha como elas nos ajudam, né? Ficou muito mais claro agora de entender o que ele realmente quer transmitir. Agora a gente apaga para deixar esse slide lindão e vamos embora para a fórmula dele. Pá, mas a gente já deduziu. A gente já deduziu esse cara aqui, ó. Ele indica algo que o quê? Que alguém tinha feito ou que tinha acontecido. Eu estou traduzindo a fórmula mesmo, né? É claro que eu ponho entre aspas porque é a ideia dela. Aqui os verbos vão variando. Olha o exemplo que eu trouxe para você. Steve had left the building in time. Tá? Então aqui eu peguei um exemplo triste lá das Torres Gêmeas, né? Quando elas caíram lá no ataque de 11 de setembro de 2001, né? Então o que acontece? Olha só, ó. Steve tinha saído do prédio a tempo. Né? Então nessa frase, veja o que acontece aqui, ó. Eu tenho a minha estrutura ali bonitinho. O had mais um verbo no passado particípio, para dizer que o Steve tinha saído. Ó. O verbo leave, que é o verbo partir, deixar, tá? Ele tem o passado left. E na terceira coluna, que é o passado particípio, ele fica left também. Vamos ver aqui, ó. Legal? Então, foi essa estrutura que eu usei. Bem legal, né? Bem tranquilo. E a gente já está cansado de saber que toda estrutura verbal formada por 1, 2 ou mais verbos, 2 ou mais, aqui eu tenho 1, 2. Para fazer negativa e pergunta, só mexo no primeiro. É isso, gente. Olha que tranquilo. Então, aqui eu pus uma outra frasezinha muito importante. Olha só. O past perfect é muito usado com o simple past.
Claro, gente, pensa comigo. Eu acabei de colocar uma linha do tempo agora apontando para o agora, né? Eu pus essa linha do tempo aqui para explicar esse enunciado, em que eu tinha duas ações no passado e o past perfect indicando sempre essa aqui, a que aconteceu primeiro. Mas eu preciso saber que ação é essa no passado para que eu possa indicar o que aconteceu antes. E essa açãozinha aqui do passado, ó, essa que eu estou circulando, ela está no simple past. É isso. Então, eu preciso do simple past para poder usar o present perfect para indicar o que aconteceu antes dele. É muito lógico isso aqui, né? Então você veja que, de novo, o simple past vem aparecendo nas nossas aulas. Ele vem coexistindo com outras estruturas. Isso é muito legal, isso é muito importante, né? E aí eu tenho ali, ó, um exemplo para você ver agora os dois coexistindo. Que aqui eu só pus um exemplo para te mostrar a estrutura. Olha a frase de baixo. The students had finished the exercise when the teacher entered the classroom. Ou seja, os alunos tinham terminado. Agora é para traduzir ao pé da letra mesmo, né? Para quem gosta, é um prato cheio. Os alunos tinham terminado os exercícios, né? O exercício, quando o professor entrou na sala. Gente, olha para essa frase e me diga o que aconteceu primeiro. Eu tenho duas ações no passado, não tenho? Eu tenho um momento aqui no passado em que os alunos terminaram o exercício e um outro momento em que o professor entrou na sala. O que aconteceu por primeiro? Agora está muito claro, né? Nessa frase indica que primeiro os alunos terminaram os exercícios, depois o professor entrou na sala, certo? Então veja, ele é importante esse tempo verbal para justamente cadenciar os eventos no tempo. Muito importante. E ele dá margem para várias perguntas interpretativas. Por exemplo, numa frase como essa, vamos ler ela de novo? Ó, numa frase como essa, The students had finished the exercise when the teacher entered the classroom. Numa frase como essa pode nascer uma pergunta assim, ó. O professor viu os alunos terminando os exercícios? Né? O exercício aqui está no singular. E aí é muito importante. A resposta é não, ele não viu. O past perfect não indica simultaneidade. Ele dá essa ideia de que é primeiro uma coisa, depois outra. Bem pontual, bem pontual. Não posso interpretar do tipo assim, não, mas o professor chegou e viu os caras terminando ali. Estavam terminando naquela hora. Ou terminaram no mesmo instante que o cara entrou. Não, ele não dá essa ideia nem por um instante de simultaneidade de um evento com o outro. Não. Primeiro uma coisa, depois outra. Isso é muito importante. Então a gente pode aqui criar um macetinho que, ó, vai te livrar de qualquer encrenca forever. Dá uma olhadinha aqui o que eu vou fazer, olha só. Você agora já conhece essa formulazinha aqui, tá? Olha que bacana que eu vou colocar aqui para você. A parte da frase que estiver usando o past perfect, ou seja, a parte da frase que estiver usando esta fórmula aqui, certo? Indica sempre o que aconteceu. Olha lá, vou fazer bem bonitão. Tá, não sou muito bom nisso. Indica sempre o que aconteceu por primeiro. Sempre a parte da frase que estiver usando esta fórmula é o que aconteceu por primeiro, ou seja, é aquilo que está mais para o passado. Naquela linha do tempo que eu tinha duas ações, é o que está mais para o passado. É o que aconteceu por primeiro numa sequência cronológica de eventos, certo? Então aqui fica muito fácil. É isso. Olha aqui, ó. Olha para essa frase aqui de baixo. A parte da frase que usa a estrutura é o que aconteceu por primeiro. Então primeiro os alunos terminaram o exercício. Depois o professor entrou na sala de aula. Aí não tem questão que te pegue nisso. E você nunca mais vai ter problema para entender a sequência dos eventos no texto. Então agora você já sabe. A parte da frase que estiver usando essa estrutura é sempre o que aconteceu primeiro. Bah, mas ficou muito fácil. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. A estrutura dele. A gente já conhece a estrutura já. A estrutura agora a gente já sabe. É um tempo verbal formado por dois verbos. Para fazer negativa e pergunta, só mexo no primeiro. Olha a frase. She had been to Scotland before. Ela tinha estado, verbo to be na terceira coluna. Ela tinha estado na Escócia antes. A gente vai usar muito esse cara, vai decorando ele aí, tá? Quer que eu lembre você? Quer fazer uma revisãozinha? Il n'y a pas de problème, ó. Eu faço com o maior prazer, ó. Am, is e are são o verbo to be, vamos pôr aqui em cima, ó, no presente, tá? E no passado, diminuía para dois, was e were. E na terceira coluna, passado particípio, é um só. Como o past perfect, como o had obriga ele a ir para a terceira coluna, ele ficou assim. Mas como ele é o verbo ser ou estar, ó, lembra dele? Vou traduzir lá em cima, ó. Ser ou estar. Então eu vou usar uma dessas traduções que mais se adaptam ao contexto da frase, e aqui eu posso traduzir ao pé da letra. Então, ela tinha estado.
na Escócia antes. Não dá para dizer ela tinha sido na Escócia, né? É isso, né? E na negativa, só mexi no primeiro, tá bem destacado de vermelho para você. Ela não tinha estado na Escócia antes. E na interrogativa, somente o auxiliar passa para frente. Ela tinha estado na Escócia antes? E toda pergunta complexa nasce de uma pergunta básica, ó, tá igualzinho aqui embaixo. Basta colocar ali na frente um pronome interrogativo. Por exemplo, why she had been to Scotland before? Por que ela tinha estado na Escócia antes? É isso, gente. E aí a gente parte para o uso dele, que na verdade eu já acabei te dizendo, né? O uso se confunde com o conceito. O past perfect sempre indica a ação que aconteceu mais no passado. Ou seja, aquela ação que, numa sequência cronológica de eventos, aconteceu primeiramente. Meu, mas está muito claro isso para nós agora. Ah, eu não lembro não. Lembra sim, olha aqui, ó, eu fiz uma linha do tempo, marquei 2 eventos no passado, nós estamos com o nosso olho aqui, ó, olhando para o passado, né? Ó, que olho lindo. E aí o que acontece? Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, e foram sucedendo outras ações que vêm caminhando para perto do presente, né? Então é isso. O past perfect vai indicar essa daqui. O past perfect vai indicar sempre aquela que está mais para o passado, aquela que aconteceu por primeiro. Tranquilíssimo, então. De posse disso, desse conhecimento, de posse do nosso macetinho, que a parte da frase que tiver aquela fórmula, que estiver usando o past perfect, é sempre o que aconteceu por primeiro, faça um exercício junto comigo agora no meio da aula. Vamos fazer? Olha só, você vai marcar número 1, para aquilo que você acha que na frase aconteceu por primeiro. E número 2, para aquilo que aconteceu depois. Independente do nível do inglês que você tenha, independente do vocábulo rebuscado que eu posso usar na frase. Cara, a parte da frase que estiver usando a formulazinha é o que aconteceu por primeiro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá? Indique com o número 1 a ação que aconteceu primeiro. E com o número 2, a ação que aconteceu depois. John arrived home after his favorite program had started. Legal? Olha só, eu tenho 2 estruturas no passado aqui. Uma no passado simples e a estrutura que a gente estudou. Cara, não precisa nem pensar muito, né? Mas vamos traduzir a frase? Vamos lá? John chegou em casa depois que o seu programa favorito tinha começado. Então o que aconteceu primeiro? Primeiro o programa dele começou ou primeiro ele chegou em casa? Poxa, não precisava nem entender a frase, né? Olha só, a parte da frase que está no past perfect aconteceu por primeiro. Então deixa eu achar isso aqui, achei. Ó, então isso aqui é primeiro, isso aqui é depois. Certo? Primeiro o programa dele começou, depois ele chegou em casa. Logo, raciocínio, perguntas que podem nascer disso, ele não viu o seu programa começar. Ele não viu o início do programa. Certo? Bem bacana, né não? E aí, olha só, vamos fazer mais 2 então? Olha lá, ó. When I arrived at the party, my friends had already left. E aí? O que aconteceu primeiro? Que sequência você marcaria? Vamos traduzir para você ver? Olha lá, ó. Quando eu cheguei à festa, meus amigos já tinham saído. O já eu coloquei no meio, tá vendo, ó? No meio da estrutura. Não tem problema, é possível colocar no meio do auxiliar e do principal. Não tem problema algum. Já tinham saído. Aqui está a estrutura que a gente está estudando hoje. Então, na verdade, o que acontece? A parte que diz que eles saíram aconteceu primeiro. E depois eu cheguei à festa. Então, olha só essa frase. Quando eu cheguei à festa, meus amigos já tinham saído. Então, não vi meus amigos saírem. Primeiro eles saíram, depois eu cheguei. Lembra que não dá ideia de simultaneidade. Não dá para você interpretar, não, mas quando eu cheguei eu vi os caras saindo. Não. Primeiro uma coisa, depois outra. Joia? Última então, vamos lá? Essa eu não vou te ajudar. Mary had gone out when I got to her house. E aí? E aí, gente? O que aconteceu primeiro? Eu vou primeiro responder e depois te explicar, tá? O que você marcaria? Olha lá, vamos ver? Seguinte, né? Bom, primeiro a Mary saiu, depois eu fui à casa dela. A frase diz assim, ó. A Mary tinha saído quando eu cheguei à casa dela. Primeiro ela saiu, depois eu cheguei. É claro que aqui embaixo, né, eu estou usando nos 2 exemplos só o simple past, né? Então eu melhorei essa estrutura aqui, senão fica muito na cara, né? Tá certo? Mas é uma questão interpretativa, portanto muito legal, e aí fica sacramentado esse assunto, né? E você também já deve ter percebido uma coisa, gente, olha só, olha que legal, tá? Deixa eu até ver aqui, ó, isso mesmo, olha só. Você deve ter percebido aqui nesse slide, quando a gente começou fazendo esse raciocínio aqui, ó, que para cada forma verbal que eu tenho aqui, eu tenho a forma dela contínua, ó. Simple past, past continuous.
A gente acabou de estudar o Past Perfect. Como ele é muito facinho, a gente já terminou, a gente vai estudar a forma contínua dele. Isso mesmo. Past Perfect Continuous. Caramba, olha o tamanho do nome do monstro. Muito tranquilo. Assim como esse conteúdo é bem tranquilinho, dá para traduzir ao pé da letra, o conteúdo que a gente tem agora, que é a versão contínua dele, também vai ser bem tranquilo. Dá uma olhada aqui, ó, tá? Agora, uma coisa antes da gente entrar no slide, deixa eu te falar. Uma coisinha, olha só. Assim como o Past Perfect pode ser traduzido ao pé da letra, a estrutura do Past Perfect Continuous também poderá ser traduzida ao pé da letra, tá certo? E antes da gente explicar um pouquinho da ideia, vamos deduzir a fórmula? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos tentar deduzir a fórmula? Vem comigo, olha só. Então, antes da gente dar a entrada aqui no slide, olha lá. Acabamos de estudar, nesse exato momento, um tal de... Opa, eu não quero isso aqui. Deixa eu arrumar aqui a minha canetinha. Aí. Acabamos de estudar um tal de Past Perfect, né? Que, ó que lindão, a gente deduziu a fórmula dele, né? E a fórmula dele era um tal de had, mais um outro verbo no passado particípio que a gente chama popularmente aí de terceira coluna. Então essa é a fórmula do Past Perfect. Lindo, maravilha. Agora veja comigo, a gente vai estudar nesse exato instante a versão contínua dele, um tal de Past Perfect Continuous. Maravilha, lindão. E esse tempo verbal, ele vai ter que ter o quê? Bom, já falamos para vocês em outros encontros que toda vez que eu tiver um tempo verbal chamado de continuous, ele tem que ter o quê? ING, certo? Então, aqui ele vai ter que ter um verbo com ING. Vai ter que ter um verbo com ING, não tem como. Mas por ser chamado de Past Perfect, ele vai usar o mesmo auxiliar. Então, ele vai ter que ter um had. Legal. Mas por ser chamado de Perfect, ele vai ter que ter um verbo na terceira coluna. E agora eu somo informações. Não só ele vai ter que ter um verbo aqui na terceira coluna, como para que esse ing exista, é preciso que venha o to be antes dele, né? Lembra que quando a gente estudou present continuous, past continuous, só existia por causa do to be. Então eu vou colocar o to be aqui, ó, nesse espaço. Só que o to be vai ter que entrar na terceira forma. E nós já revisamos o verbo to be na terceira forma hoje, que é como? Been. A gente já revisou. Pode voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver. Então, esse tempo verbal nada mais é do que o quê? É essa fórmula gigantesca aqui, ó. Nossa, três verbos juntos, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. É esse o cara que eu vou mudando. Esse pedaço fica sempre igual. Esse pedaço fica sempre igual. E dá para traduzir ao pé da letra? Dá. De um jeito que a gente não usa muito, mas existe. Que é dizer o seguinte, dizer que algo, vamos lá, vou traduzir cada pedaço, ó. Vamos trocar aqui a ordem da seta agora. Esse cara é usado para dizer que alguém ou algo tinha estado, verbo to be, ser ou estar, acontecendo. Isso existe? Claro! Olha só, vamos pegar aqui. Aqui é exatamente a mesma ideia. Aqui é exatamente a mesma ideia de algo que aconteceu antes. O Past Perfect, a gente acabou de ver, não indica algo que aconteceu antes de outra ação no passado? O Past Perfect Continuous também. Só que esta ação que aconteceu antes, ela durou um tempo, por isso que ela é contínua. Quer ver? Sabe aquela história de quando você vai em alguma repartição pública? Eu fazia muito isso para os meus pais quando eu era moleque, né? Você vai no correio, você vai numa agência do Detran, você vai em algum lugar e às vezes nessas repartições públicas, lugares muito grandes, a comunicação visual é um pouco ruim. Você chega lá e não tem placa indicando para onde você tem que ir. Você fica meio perdidão. Quando a gente é meio moleque, meio tímido, eu era muito tímido, né? Você fica com vergonha de sair perguntando, o segurança tá lá e já te olha com aquela cara de malvado, assim, o que foi, piá? Né? Você fala, não vou falar com esse cara. E aí o que você faz? Bom, eu vou pra fila onde tem mais gente, né? Aí você vai, aí você fica lá, 40 minutos naquela fila. Quando chega na tua hora, você entrega o papel assim pra moça, ela fala assim, ó, não, querido, não é assim? Você tá na fila errada, 40 minutos de fila. É naquela outra lá, ó, e você olha mais 1 quilômetro de fila te esperando, você já perdeu 40 minutos na fila errada. Então, é isso que a gente usa para dizer, é para isso que a gente usa o Past Perfect, para você dizer assim, ó, caramba, eu tinha estado esperando há 40 minutos na fila errada quando alguém me falou que a fila era errada. Enfim, né? Eu fiquei, a gente no português fala eu fiquei esperando, mas no inglês a estrutura tem essa tradução. Eu tinha estado esperando por 40 minutos até que alguém me falou que eu estava na fila errada.
né? Então primeiro eu fiquei esperando, depois alguém me falou. Também são duas ações no passado, só que uma delas durou um tempo. É isso. Olha que molezinha, fecha comigo aqui, ó. Past Perfect Continuous, para a gente fechar a nossa aula. Muito tranquilo. Ele também tem, ó, olha que lindo. Ele também tem 1, 2, 3 nomes. Então ele vai ter 1, 2, 3 verbos. Pela primeira vez no nosso estudo a gente está com uma estrutura que tem 3 verbos, acredito eu, certo? Mas não importa se é a primeira vez ou não. A gente já está cansado de saber que quando eu tenho uma estrutura verbal formada por 1, 2, 3, ou seja, 2 ou mais verbos, 2 ou mais, para fazer negativa e pergunta só mexo no primeiro. É sempre no primeiro. Bom, olha o conceito. Esse carinha agora indica uma ação que esteve em andamento, ó, ela é contínua, antes de outra ação passada, também antes. Então olha o exemplo aqui, ó. I had been waiting for a long time when I finally realized I was in the wrong line. Esse exemplo é baseado nesse exemplo que eu acabei de dar, de você ficar numa fila errada. Olha o que diz aqui a frase, ó, olha que tranquilo. Eu tinha estado esperando por muito tempo quando eu finalmente percebi que eu estava na fila errada. Eu tenho duas ações aqui no passado, certo? Eu tenho esta ação e esta ação. O que aconteceu primeiro? Primeiro eu fiquei esperando ou primeiro eu percebi que estava na fila errada? Pô, lógico, primeiro eu fiquei esperando, depois eu percebi. E como essa ação que aconteceu antes, ela durou um tempo, ela é contínua. Simples assim. Olha que molezinha, o macete do outro também vale para esse. Vamos anotar? Olha só, a parte da frase que estiver usando essa estrutura indica sempre o que aconteceu por primeiro. É isso. Sempre o que aconteceu por primeiro. Porém, esta ação que aconteceu por primeiro, ela é contínua. Ela durou um tempo no passado. Bem tranquilo. Que lindo, meu Deus, tá lá. E aí, olha aqui, ó, olha o que eu falei. Note que o past perfect continuous também é muito usado juntamente com o simple past. Tá aqui o simple past. Olha lá ele. Claro, se eu preciso saber o que aconteceu no passado para eu usar o past perfect continuous para dizer o que aconteceu antes. O que esteve acontecendo antes. Bem tranquilo. E aí a gente já tem aqui, ó, um pouco da estrutura. Moleza? Form, estrutura. O que é a estrutura dele? É a gente ver aqui como funciona essa história de eu mexer só no primeiro. They had been waiting for a long time. A frase diz, eles tinham estado esperando por bastante tempo. A gente usa pouco isso aqui no português, tá? Mas é bem assim no inglês, tá bom? Negativa, eles não tinham estado esperando por muito tempo. E pergunta, só o had passa para frente. Had they been waiting for a long time? Ou, a partir dessa pergunta simples, eu crio uma pergunta complexa, acrescentando aqui na frente um pronome interrogativo. Tá vendo? Why had they been waiting for a long time? Por que eles tinham estado esperando por muito tempo? E assim sucessivamente, né? Eu sempre parto de uma pergunta básica, simples, para ir criando quantas perguntas eu quiser, só vou colocando ali na frente pronomes interrogativos diferentes, né? E a gente vê um pouquinho a cada aula, nós não teremos tempo de estudar somente os pronomes interrogativos, mas é porque daí também seria uma perda de tempo do nosso momento aqui, né? Porque é de caráter mnemônico, ou seja, os pronomes interrogativos você puxa uma listinha deles e decora, né? Não tem uma regra, tá? Você coloca ele na frente da estrutura da pergunta. A gente aqui já sabe fazer pergunta, né? Então olha só, e aí sobrou um tempo, que bom, para a gente ver um texto e ver como isso é aplicado no texto. Veja, eu não tenho pretensão de resolver exercícios aqui, porque o meu parceiro Jomar vai fazer isso com vocês de maneira primordial, mas eu vou mostrar para vocês como essas estruturas aparecem no texto. Esse é o meu papel. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então vamos ver um texto? Olha lá. Women with migraines at higher risk of stroke and smoking and oral contraceptives heighten that risk, study finds. Então primeiro eu vou ler esse slide, depois eu traduzo ele. São 2 slides, tá bom? Vem comigo, olha lá. Women who suffer from migraines that are accompanied by visual symptoms, usually called aurora, are at a slightly increased risk of stroke, especially if they smoke and take oral contraceptives, a new study says. This should not be a cause of alarm to women, said lead researcher Dr. Stephen Kittner, a professor of neurology at the University of Maryland School of Medicine. But it is something to take into account and discuss with their physician. Vambora? Então olha lá, ó. Aqui o título, né? Mulheres com enxaqueca, migraine é enxaqueca, com maior risco de derrame, stroke é derrame, e fumar e tomar métodos contraceptivos orais aumentam aquele risco, descobriu o estudo, que diz assim, ó.
Mulheres que sofrem de enxaquecas que são acompanhadas de sintomas visuais, geralmente chamados de aura, e têm um risco aumentado levemente de derrame, levemente, slightly, especialmente se elas fumam e tomam anticoncepcional oral, claro, oral, né? Diz um novo estudo. Isso não deve ser uma causa de alarde para as mulheres, disse o líder da pesquisa, Dr. Steven Kittner, que é professor de neurologia na Universidade de Medicina de Maryland. Mas é algo para se levar em conta e discutir com seus médicos. Anota naquele caderninho de palavras diferentes, de falsos cognatos, que physician não é físico. Physician é o mesmo que doctor, tá bom? Ele termina o texto agora com a estrutura que eu queria te mostrar. Vamos ver? Olha lá. The risk that a young woman with migraines in the 15 to 44 age group will have a stroke might be 20 per 100,000, Kittner said. That's a very small risk. Even if you increase it to 30 per 100,000, it still is a tiny risk. But if the woman smokes and has high blood pressure or diabetes, the risk of stroke will be higher, added Kittner, who's also director of the Maryland Stroke Center. For the study, his colleagues collected data on 386 young women, 15 to 49 years of age, who'd had a stroke. Então vamos até aqui, olha só. Tem mais um pedacinho. The researchers compared these women with 614 similar women who hadn't had a stroke. Gente, vamos lá rapidão que o tempo já está matando, né? O risco de que uma mulher jovem com enxaquecas, nessa faixa de idade, terá um derrame deve ser de 20 para cada 100 mil, disse o Kittner. Isto é um risco muito pequeno. Mesmo se você aumentar de 30 para cada 100 mil, é ainda um risco pequeno. Mas, conjunção, se a mulher fuma e tem pressão sanguínea alta ou diabetes, o risco de derrame será maior, adicionou Kittner, que também é diretor do Centro de Derrames de Maryland. Para o estudo, ele e os seus colegas coletaram dados. Olha outro falso cognato. Data, que o americano fala data, não é data, é dados no sentido de informações, tá bom? Eles coletaram dados de 386 mulheres jovens nessa faixa etária que, olha aqui a minha estrutura, tinham tido um derrame. Isso é past perfect. Isso é a abreviação de had. Ficou had, que a tradução é tinha tido. Aqui está no plural, que tinham tido. Os pesquisadores, olha lá, os pesquisadores compararam essas mulheres com 614 que não tinham tido, olha aqui de novo past perfect, não tinham tido um derrame, certo? Ou seja, tinham tido e não tinham tido antes de toda essa pesquisa, tá bom? Então primeiro elas tinham um derrame ou não tinham tido derrames para depois participarem da pesquisa. É assim que o nosso past perfect afetou esse texto aqui. Tá legal, gente? Bom, você pode a qualquer momento parar o vídeo lá, voltar nesse texto e fazer ele destrinchadinho, fazer um estudo mais aprofundado do vocabulário. Tá certo? Um grande abraço, te vejo no próximo encontro, não esquece de curtir a aula e até lá, gente. Beijão, até!